Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, a tia Maísa está aqui para mais uma videoaula, disciplina matemática e o assunto outras medidas de tempo. Vamos finalizar hoje, tá certo? Só que antes disso, vamos revisar um pouquinho o que nós já vimos sobre medidas de tempo. Bom, vimos o quê? Que o segundo, cuja abreviação é S, é a unidade padrão para medidas de tempo. Por que padrão? Porque ela não deriva de nenhuma outra unidade. E falamos também sobre os múltiplos do segundo, que são minuto, hora e dia. Estão lembrados? Bom, falamos também que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Chamando a atenção de vocês para as abreviações, tá, gente? Dia é D, horas é H, minutos é o MI, M-I-N e segundos é S. Tudo minúsculo, tá certo, gente? Olha, essa tabelinha é muito importante. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Aí falamos também de como converter. Por exemplo, horas e minutos. A gente multiplica por 60, porque uma hora tem 60 minutos. E o contrário, de minutos para horas, divide por 60. Nós sabemos que a operação inversa da multiplicação é a divisão. E de minutos para segundos, multiplica por 60, porque um minuto tem 60 segundos. E de segundos para minutos, a gente faz o contrário, divide por 60. E se for de horas para segundos, gente, lembrem-se que primeiro nós temos que transformar para minutos, multiplicando por 60, e depois minutos para segundos, multiplicando novamente por 60, tá certo, gente? Bem, pois agora nós vamos, tá, para a conclusão desse assunto de medidas de tempo. Além das medidas estudadas, temos outras. Veja, olha só, gente. Mês comercial, 30 dias. Ano comercial, 360 dias. Ano civil, 365 dias. Bom, vamos só relembrar. Ano civil, gente, é o período de tempo onde o ano contém 365 dias e está dividido em 12 meses. Estão lembrados? Pronto. Pois, gente, nós sabemos que existe o ano civil, o ano bissexto, que a gente vai já falar sobre ele, que tem 366 dias, não é verdade? Nós vimos que os meses do ano podem ter 28 ou 29 dias, no caso de fevereiro, e os demais 30 ou 31 dias. Pois bem, gente, com o objetivo de facilitar cálculos com datas, foi estabelecido o mês comercial e o ano comercial. Olha, ano comercial é o período de tempo em que considera-se, tá certo, que o ano tem 360 dias e que cada mês do ano tem 30 dias. Porque 30 vezes 12, 360. Então, na matemática financeira e na contabilidade, se usa o mês comercial e o ano comercial. Exatamente para evitar essas confusões. Um mês tem 28, 29, tem 30 ou 31 dias. O ano é bissexto, não é? Entenderam, gente? Então, para facilitar os cálculos com datas, foi criado o mês comercial, que tem 30 dias, e o ano comercial, que tem 360 dias, tá certo? Aí o ano civil, 365 dias. A semana possui 7 dias. Quinzena, período de tempo correspondente a 15 dias. Bimestre, 2 meses.
Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, período de 4 meses. Semestre, período de 6 meses. Biênio, período de 2 anos. Lustro ou quinquênio, período de 5 anos. Década ou decênio, 10 anos. Século corresponde a 100 anos e milênio corresponde a 1000 anos. Tá certo, meus amores? Essas duas tabelinhas é importante vocês estudarem, né? Bom, vamos adiante. Agora, vamos falar sobre ano bissexto. Para que possamos entender os cálculos de ano bissexto, consideramos que o ano tenha 365 dias e 6 horas. Durante 4 anos, essas 6 horas que não foram consideradas são adicionadas e resultam em um dia a mais, o mês de fevereiro, com 29 dias. Por isso, de 4 em 4 anos, ocorre o ano bissexto, como já vimos, com 366 dias. Então, crianças, ano bissexto é o ano que possui 366 dias. Esse dia a mais, ele se encaixa lá no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Como esse ano, né, 2020, é um ano bissexto e o mês de fevereiro teve 29 dias. Olha, vamos lembrar que a Terra, ela demora o quê? 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Movimento de translação, não é isso? Pois, gente, de 4 em 4 anos, essas 6 horas se unem, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, e dão origem a um dia a mais, que se encaixa lá em fevereiro. Então, esse é o ano bissexto. E tem como a gente saber se um ano é bissexto ou não. Como? É o que nós vamos ver agora. Para verificar se um ano é bissexto, usamos as regrinhas a seguir. Então, vamos conhecer essas regrinhas. Se o ano não termina em 2 zeros, dividimos por 4. Se o resto for 0, ou seja, a conta for exata, o ano é bissexto. Olha como é fácil, gente. Se o ano não terminar em 00, você vai dividir por 4. Se a divisão der exata, o ano é bissexto. Se não der exata, o ano não é bissexto. Então, por exemplo, aí, 2016 dividido por 4 dá 504 e resto 0. Opa, divisão exata. Então, o ano 2016 é bissexto. 2010 dividido por 4 dá 502, mas sobrou o resto, gente, sobrou 2. Então, o ano 2010 não é bissexto. Tá claro? Agora, se o ano termina em 2 zeros, ao invés de dividir por 4, devemos dividir por 400. Se o resto for 0, o ano é bissexto. E se não for 0, o ano não é bissexto. Então, 1.800 dividido por 400 dá 4 e resto 0. Opa, 1.800 não é... Aliás, gente, desculpa, e resto 200. Sobra resto. Então, 1.800 não é bissexto. Agora, 2.000 dividido por 400... dá 5 e resto 0, divisão exata. Então, o ano 2000 é bissexto. Então, gente, preste atenção. Não é a tia Maísa, nem a tia Hortense, nem a tia Ivonete que quer que vocês usem essa regrinha. Não, é uma regrinha da matemática que nós temos que seguir, tá certo? Para saber se um ano é bissexto. Então, a regra está bem clara aí para vocês. Se o ano não terminar em 00, você divide por 4. Se terminar em 00, não é por 4, é por 400. Tá certo, gente? Não somos nós que inventamos essa regra da matemática, então nós temos que segui-la, tá certo? Aí lembrar, se a divisão der exata,
Então, o ano é bissexto. E se não der exata, o ano não é bissexto, ok? E é muito fácil, é só ter cuidado na hora de fazer as continhas, tá bom? E para fechar, vamos falar de século. Essa medida de tempo corresponde a 100 anos. Vocês estão lembrados que lá no início do ano nós estudamos em história como saber a que século pertence, a que ano, que século, né? Desculpa, gente, pertence determinado ano. Né? Pois a tia Maísa hoje vai mostrar para vocês outra forma de sabermos a que século pertence um determinado ano através de continhas, tá bom? Então veja aí o que o nosso livro nos traz. Como posso saber a que século pertence um determinado ano? Bom, basta dividir por 100. Se a divisão for exata, o quociente corresponde ao século. Se a divisão for aproximada, ou seja, gente, se sobrar resto, adiciona-se 1 ao quociente para determinar o século. Então, veja bem, nós vamos dividir por 100. Se a divisão der exata, o quociente, o resultado da continha é o próprio século. E se não der exato, você acrescenta uma unidade ao quociente, tá certo? E lembrar que século é dado em numeração romana, algarismos romanos, tá certo? Vamos ver alguns exemplos? 2000. Vamos ver a que século pertence o ano 2000. Então, a gente divide por 100. Aí, vocês estão vendo aí que dá 20 e sobra nada, divisão exata. Então, o ano 2000 pertence ao século 20. 20x, ok? 1780 dividido por 100 dá 17 e sobra 80. Opa, divisão não exata. O que é que nós temos que fazer? Acrescentar uma unidade ao quociente. Então, 17 mais 1 é 18. Então, o ano 1780 pertence ao século 18. 18 é 10 mais 8. Então, x, que é 10, e v, 3is, que é 8. x, v, 3is. Ok, gente? Também eu queria chamar a atenção aqui. Olha, nós estamos no século 21, não é verdade? O século 21, gente, ele começou no ano 2001 e vai até o ano 2100. Olha só, gente, um século, uma dica, começa sempre no ano terminado em 1 e ele termina, o último ano dele é sempre no ano terminado em 2 zeros, tá certo? Fica essa dica para vocês. Bom, e agora? Agora, vocês vão ler e responder as páginas 176 a 179 do livro de matemática. É bom vocês darem mais uma lida. Tudo que a tia Maísa explicou está lá no nosso livro, tá bom? E depois vocês vão responder 2 páginas que tem de exercício, certo? A tia gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo, pega o livro, vai ler, responder, aí volta aqui para a gente fazer a correção. Tia Maísa vai ficar aqui esperando vocês, tá bom? Então, vamos cuidar. E agora chegou o momento, né, gente, de fazermos a correção do dever. Não estava fácil? Muito bem. Então, a disciplina matemática, o assunto outras medidas de tempo. Páginas, vocês viram que era apenas 2 páginas, 178, que estava faltando apenas 2 questões, a 3 e a 6, porque as demais nós já tínhamos respondido na primeira parte, né, de medidas de tempo, e também a página 179. Então, vamos corrigi-las? Página 178, terceira questão. Responda as perguntas a seguir. A que
século pertence ao ano 1650? Ó, a regrinha, nós devemos dividir por 100. Então, 1650 dividido por 100, gente, dá 16 e resto 50. Opa, sobrou resto. Então, o que é que você tem que fazer? Pegue o 16, que é o quociente, e acrescente uma unidade. Então, 16 mais 1, 17. Então, pertence ao século 17. X, V, 2 Is. Ok? Deixem as continhas aí do lado, tá, gente? Letra B. Qual será o último ano do século 21? Aí vocês vão lembrar a dica que a tia Maísa já tinha falado. O último ano de um século termina em 00. Então, é o ano 2100. Porque o século 21, gente, começou em 2001, tá certo? E vai até 2100. Aí, de 2101 até 2200, já é o século que? 22 e assim sucessivamente, tá certo? Sexta questão. Nos 4 anos consecutivos, 2017, 2018, 2019 e 2020, há algum ano que seja bissexto? Meus amores, para a gente chegar nessa resposta, nós temos que fazer a regrinha. O que é que diz a regrinha? Que se o ano não terminar em 00, a gente deve dividir por 4. Caso termine em 00, a gente divide por 400. Se a divisão der exata, o ano é bissexto. Se não der exata, o ano não é bissexto. Então, vocês fizeram aí as continhas. 2017 dividido por 4 dá 504 e resto 1. 2018 dividido por 4 dá 504 e resto 2. 2019 dividido por 4 dá 504 e resto 3. Opa, nenhum desses 3 são bissextos. E 2020? Se você dividir 2020 por 4, gente, dá 505 e não sobra resto. Então, você vai colocar aí, sim, vírgula, o ano 2020, o ano que nós estamos. Então, dos 4 anos aí da questão, apenas o 2020 é bissexto. Tá bom, crianças? Vamos à frente? Página 179. Sétima questão. Quantos segundos há em 3/4 de hora? Ó, gente, 3/4, uma fração, não é verdade? Imagine, façam aí uma circunferência, tá certo? Uma bola, e divide em 4 partes, como se fosse uma pizza. 1 hora tem 60 minutos. Vamos distribuir esses 60 dentro dessa circunferência para ver em cada fatia dessa pizza quantos minutos vai caber em cada uma delas. Então, 60 dividido por 4 dá 15. Então, ó, 15 mais 15 mais 15 mais 15 é 60. Não é verdade? Aí, mas só que está dizendo que é 3/4. De 4 fatias, eu quero 3. Então, eu multiplico 3 vezes 15 igual a 45 minutos. Mas a questão está pedindo em segundos. 1 minuto não tem 60 segundos? Então, vocês vão multiplicar 45 vezes 60, que é igual a 2.700 segundos. Então, meus amores, atenção, nós temos 3 continhas para fazer nessa questão. Primeiro, vocês vão pegar 3/4 de hora, transforma a hora para minuto. 1 hora tem 60 minutos. Vamos dividir os 60 por 4, que vai dar 15. Mas são 3 partes, aí você pega 15 vezes 3, que dá 45 minutos. Mas a questão está pedindo quantos segundos? Então, 1 minuto
Não tem 60 segundos? Então, 45 minutos. 45 vezes 60, que é igual a 2.700 segundos. Deixem as continhas, gente, na lateral aí, tá bom? Pertinho da questão, para vocês saberem como a gente chegou nesse 2.700, ok? Vamos para a oitava? Uma lavadora de alta pressão tem vazão de 660 litros por hora, litros de água, tá certo, gente? A cada hora saem 660 litros de água. Quantos litros serão lançados em meia hora? Certo? Gente, meia hora não é metade? Uma hora não sai 660 litros de água? Então, vocês peguem 660 litros, esse L aí, gente, é o símbolo de litros, é um L minúsculo, tá, gente? Vocês vão escrever aí o seu L minúsculo. Então, 660 litros dividido por 2, que vai dar 330 litros, porque é a metade, né? Uma hora corresponde a 660 litros. Meia hora é metade, 660 dividido por 2, que vai dar 330 litros, ok? E em 10 minutos, gente, devemos calcular 10 minutos de um total de 60 minutos. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, nós vamos calcular 10 sessentaavos, tá? Em forma de fração, 10 sobre 60 de 660 litros. Bem, existem duas maneiras de fazer. A tia Maísa colocou aí para vocês uma delas. Você multiplica o 10 por 660 e depois divide por 60. Ou então, você poderia pegar os 660, dividir, tá certo? Fazer o quê? O contrário. Você poderia também dividir, né? Por 60 e depois multiplicar por 10. Mas vamos fazer dessa maneira que a tia Maísa colocou aí na tela para vocês, que é melhor, não é verdade? Você vai fazer o quê? Pegar o 10, multiplicar por 660, que vai dar 6.600 litros. E dividir por 60. Por quê? Porque, só lembrando, é 10 minutos de um total de 60 minutos. Então, 6.600 dividido por 60 vai dar 110 litros, ok? 110 litros. C, 3/4 de hora. Olha, uma hora não é 660 litros? Então, nós podemos fazer aí 3, do mesmo jeito da letra B. 3 vezes 660, que dá 1.980 litros, e divide por 4, que é o denominador. Então, vai dar 495 litros. Ou então, gente, você poderia pegar 660 e dividir por 4, tipo, fazer o mesmo raciocínio. Vou desenhar a pizzazinha, dividir em 4 partes, quero ver em cada parte quantos litros de água irá ficar em cada uma delas. Então, 660 dividido por 4 vai dar 165 litros de água, mas eu quero 3 partes, então 165 vezes 3, 495 litros. Ou então, meus amores, façam do jeito que a tia colocou aí na tela. Multiplica 660 por 3, pelo numerador, que dá 1.980, e depois divide por 4, que dá 495 litros. Qualquer uma das duas maneiras está correta, tá bom? E na letra D, 1h30. Quantos litros de água, né? Serão lançados? Nem precisa fazer muito raciocínio. Uma hora já tem aí no enunciado, são 660 litros. Tá aí. Mais meia hora, calculamos lá na letra A, 330 litros. Então, 660 mais 330, 990 litros. Ok, gente?
Vamos adiante. Nona questão. Quais são os 5 primeiros anos bissextos do século XXI? Olha, vamos lembrar. Todo século começa com um ano, né, terminado em 1. Então, século XXI é o século em que estamos. Começou em 2001. Então, 2001, eu vou dividir por 4, para ver se ele é bissexto. 2001, gente, dividido por 4, dá 500 e sobra 1. Opa, sobrou o resto. Então, eu já sei que 2001 não é bissexto. Eu vou para 2002. 2002 dividido por 4, se vocês fizerem a continha, vai dar 500 e resto 2. Opa, não é bissexto. Eu vou para 2003. Dividido por 4, dá 500 e resto 3. Opa, também não é bissexto. Aí eu vou para 2004. 2004 dividido por 4, gente, dá 501 e resto 0. Opa, o primeiro ano do século XXI, que é bissexto, é 2004. Para mim achar os demais, pessoal, nem precisa fazer continha. É só contar de 4 em 4 anos. Ó, o primeiro é 2004, mais 4. 2005, 2006, 2007, 2008. Mais 4 anos. 2009, 2010, 2011, 2012. Mais 4 anos. 2013, 2014, 2015, 2016. E mais 4 anos, porque está querendo 5 anos. 2017, 2018, 2019, 2020. Pronto, meus amores. Depois que você descobre o primeiro, é só vocês contando, saírem contando de 4 em 4 anos. Então, não esqueçam, a tia botou até a observação aí. O primeiro ano do século XXI é 2001. Aí você vai dividir 2001 por 4, 2002, 2003. Aí você vai ver que todos eles, a divisão é inexata. Quando você chega em 2004 e divide por 4, dá uma divisão exata. Então, 2004 foi o primeiro ano bissexto do século XXI. Aí depois é só acrescentar de 4 em 4 anos até 2020. Tá certo? E se resolvendo problemas? Ah, é ótimo, gente. Vamos ver o que está querendo. Roberto trabalha em uma emissora de televisão e é responsável por organizar os intervalos dos programas. Ele precisa selecionar anúncios que juntos tenham a duração de 3 minutos. Veja nos quadros abaixo as opções de anúncios que Roberto pode usar. Depois faça o que se pede. Aí, gente, tem o anunciante e o tempo no ar. Observem que o tempo está em segundos. Por exemplo, sabão em pó limpe é 50 segundos. Sandália infantil joia, 35 segundos. Refrigerante boa fruta, 30 segundos. Brinquedos bacana, 35 segundos. A duração de cada comercial, né, gente? Lojas orquídeas, 35 segundos. Papelaria, cadernos e cia, 45 segundos. Perfumaria cheirosa, 25 segundos. Supermercado balanço, 45 segundos. Aí, o que é que a questão está querendo? Escreva uma maneira de como ele pode selecionar os anúncios para usar no intervalo inteiro de 3 minutos. Então, gente, esse intervalo ele tem que durar 3 minutos, tá certo? Só que os anúncios aí estão em segundos, não é? Vamos logo transformar 3 minutos em segundos? Olha, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 3 minutos é 3 vezes 60, que dá 180 segundos. A tia Maísa colocou aí na tela para vocês, ok? Então, eu tenho que juntar propagandas e dar exatamente 180 segundos. Olha, crianças, existem várias maneiras. A tia Maísa colocou apenas uma delas. Por exemplo, sabão em pó limpe, 50 segundos, mais sandália infantil joia, 35 segundos, que eu botei a duração, mais brinquedos bacana, 35 segundos, mais lojas orquídeas, 35 segundos, mais perfumaria cheirosa,
25 segundos. Então, se eu somar 50 mais 35, mais 35, mais 35, mais 25, dá exatamente 180 segundos, ou seja, 3 minutos, tá certo? Então, vocês poderiam juntar outras propagandas, tá certo? Outros anúncios, e no total tem que dar exatamente 180 segundos. A tia Maísa botou apenas uma opção, tá certo? Bem, chegamos ao fim, tá certo? Concluímos esse assunto, medidas de tempo, que nós dividimos em 2 aulas, né, gente? Por favor, estudem, aprendam as tabelinhas, as dicas, né, para saber se o ano é bissexto, a que século pertence um ano, que é importante, tá bom? Um beijão para vocês e continuem no foco. Tchau!